E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. E, gente, dividi o vídeo aqui em 4 partes e quero começar hoje de uma forma um pouco diferente. Do início até o fim, basicamente, vamos falar sobre o mesmo tema, o tema que toma conta do Brasil, as revelações da Folha de São Paulo. Ontem teve a 5ª parte, mas, ao invés de falar da 5ª parte já no primeiro tópico, quero começar mostrando para vocês algumas críticas que saíram na imprensa, alguns levantamentos, algumas ponderações, falas, inclusive, de um senador, que não é bolsonarista, que jornalistas até da Globo andaram falando, jornalista da Globo defendendo a Revista Oeste, acredite se quiser. E aí, quero mostrar também algumas movimentações que envolvem o Congresso, que anda chateado, em especial com Flávio Dino, por conta das emendas. Aí sim, entraremos na 5ª parte e já se suspeita quem é o vazador, quem vazou as informações, pelo menos quem diz isso é o Guilherme Amado. A gente vai falar sobre isso, falaremos sobre Bolsonaro, e esse tema, ele termina com a leve provocação, e aí temos que voltar ao passado, para a gente tentar entender o presente e tentar entender, né, qual o caminho que a direita brasileira quer traçar, quer seguir. E o último tema do vídeo, a gente sai um pouco desse âmbito para falar de outras coisas que também tem ligação, enfim. Vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, a Revista Oeste fez questão de compartilhar, porque isso não é todo dia que acontece, a gente fica assim meio sem entender, mas o Merval Pereira, ele defendeu a Revista Oeste, ele discordou do Valdo Cruz, aquele rapaz bonito, com cavanhaque, bem grisalhozinho, que no último mês defendeu censura para quem faz memes do Haddad. Lembra do Valdo Cruz? Ganhou o prêmio aí de funcionário do mês, no mês passado lá na Globo, superando Daniela Lima, Miriam Leitão, etc, tudo mais. Enfim, o recorte, inclusive, da fala do Merval, a Globo postou, né, em seu Twitter oficial. Vamos ver aqui a fala específica do Moraes sobre a questão da Revista Oeste. Peraí. Só um minutinho. Tem uma parte da conversa dos dois que um dos juízes diz assim: procura aí naquela Revista Oeste, vê lá o que você acha. Essa Revista Oeste e outras tantas. O Barroso disse que não houve Fishing Expedition. Não vejo nada mais claro como Fishing Expedition do que uma ordem dessa. Procura aí na Revista Oeste e nas outras revistas desse... Pô, isso é o quê? Tá procurando para ver se acha. O Barroso falou que não houve Fishing Expedition, Merval. Falou? Não, calma. Ele não falou que houve, assim, das pessoas investigadas. As pessoas já eram investigadas. A Revista Oeste estava investigada? Não, ele estava olhando na Revista Oeste publicações relacionadas a essas pessoas que estavam sendo investigadas. Você vê, né? É estranho isso, o Merval Pereira falando da Revista Oeste. Enfim, avançando aqui, Eliane Cantanhede escreveu um texto naquele padrão bem consórcio de ser, onde fala, olha, o golpismo tá aí, o golpismo é a pior coisa que existe, não podemos deixar Bolsonaro voltar, etc, tudo mais. Ela discorre sobre isso em 80% do texto, mas a tese central dela, na verdade, tá na manchete. Quanto maior o salto, maior a queda, e no caso, não é dele, né, é dele e da corte. E aí ela começa o texto com esse parágrafo, tentando relembrar algumas coisas que aconteceram no Brasil, falando que o mundo dá mesmo voltas, e as do Brasil são invariavelmente estonteantes. Lula saiu do segundo governo com 80% de aprovação, PIB de 7,5%, foi parado na prisão, se reergueu e assumiu o 3º mandato. A Lava Jato foi comemorada no país e mundo afora como exemplo de combate à corrupção, mas quando caiu em desgraça, quem era herói virou vilão e vice-versa. De ícone, Sérgio Moro passou a réu, por pouco não perdeu o mandato. Deltan Dallagnol nem essa sorte teve. E agora? O que é que vai rolar com tudo que está acontecendo? E aí tem vários parágrafos onde ela fala do golpismo de Bolsonaro, da importância das medidas, do que foi feito para salvar a democracia, o Estado Democrático de Direito, aquele padrão da imprensa que vocês já estão muito acostumados. Aí até ali, ó. A questão jurídica e de limites, porém, é uma e a repercussão política é bem outra.
drástica não apenas para o ministro, mas para o próprio Supremo, que há anos é acusado de atuação assintosamente política e de uma escalada de autocontenção de poderes. Logo, toda a avalanche contra ele cai sobre a mais alta corte brasileira, ao custo de perda de credibilidade, logo de condições de enfrentar novos ataques à democracia que não estão totalmente fora do horizonte, né? O golpismo continua rondando o Brasil. Aí ela termina falando que, idolatrado por anti-bolsonaristas e antigolpes, então ela está revelando que ela idolatra. O ministro se tornou o inimigo número 1, não só para a bolha bolsonarista da internet, mas para amplos setores da sociedade. E como já cansamos de ver ao longo da história recente, quanto maior o pulo, maior a queda. E fragilizar a corte corresponde a fortalecer o bolsonarismo, que está organizado e pronto para ampliar sua capilaridade, tanto nas capitais e municípios neste outubro, como nos governos estaduais e no Congresso Nacional em 2026. Além, obviamente, de pretender usar tudo isso para subir novamente a rampa do Planalto e, quem sabe, tentar novamente o golpe que não vingou em 2022. Então, segue na linha do que alguns juristas comentaram, que, tá meio ruim, tem que dar uma desacelerada, quem sabe até nem encerrar o inquérito. Por que não? Vamos encerrar o inquérito das fake news, que já tem muito tempo. Vamos dar uma acalmada, né? Evitar o desgaste, principalmente para a corte, porque vai que Bolsonaro volte, hein? Rapaz, se Bolsonaro voltar, é o grande problema que o Brasil pode enfrentar. Já o senador Alessandro Vieira teceu críticas mais duras do que a Eliane Cantanhede e também que o Valdo Cruz. Eu vou deixar que o senador se expresse. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela. Agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje. O pretexto da defesa da democracia. Palavra dura, né? E o final é interessante que ele fala, né? Que vários segmentos da sociedade apoiam em nome da defesa da democracia. Só algumas ponderações que, se não são novas dentro da direita, há muito tempo o pessoal faz, principalmente a questão das penas. O pessoal falando, gente, bota a mão na consciência, olha a pena que normalmente, sei lá, um criminoso enfrenta. Olha a pena aí que, sei lá, quem invadiu os prédios, quem depredou, quem pegou um batom, e não sei nem se é pichar, né? Porque pichar com spray. Mas enfim, né? Vandalizou lá de batom a estátua por 17 anos, é meio pesado. Eu queria muito que Deus tocasse a consciência de todo mundo. Sabe, o Brasil conseguisse encontrar um mínimo de normalidade. Porque eu não consigo entender como a galera consegue, sabe, seguir nesse caminho. É um negócio que eu acho tão surreal às vezes, que eu falo, minha Nossa Senhora, velho. Onde é que o Brasil vai chegar? Onde que o Brasil vai chegar, né? Diante de toda essa confusão. Onde o Brasil vai chegar? No final da noite de ontem, o Claudio Dantas fez um post. Eu achei a cutucada dele interessante. Ele tá falando o seguinte, que ele espera
que alguém da oposição, ele está esperando alguém da oposição representar no CNJ contra os auxiliares do ministro que aparecem nas denúncias da Folha cometendo irregularidades e ilegalidades. É o fórum adequado. Por muito, muito menos, magistrados da Lava Jato foram investigados lá. Pode não dar em nada, mas gera o fato jurídico político e, no mínimo, constrange o corregedor que precisa ser provocado. O pessoal é bom, às vezes, de internet. A gente sempre fala isso, né? Os deputados vai, fala isso, aquilo, outro, etc. Tudo mais, mas também tem que ter o trabalho burocrático, né, senhores deputados? E aí, a confusão mesmo que está acontecendo no Brasil, essa daqui deve ir para algum lugar. Isso aqui gerou confusão, não é à toa. Foi o ministro Flávio Dino suspender as emendas. O que é que vai sair disso daqui, dessa batalha final? Eu não faço ideia, mas mexeu no dinheiro dos congressistas, aí você sabe que eles vão ficar chateados, de verdade. Aí você mexeu com a coisa que eles mais têm apreço, né? Porque eles adoram direcionar as emendas para melhorar a vida do povo brasileiro, né? Sabe como os parlamentares brasileiros têm um coração grande? Mas enfim, Congresso vê governo Lula, aliado do Supremo, e articula a retaliação aos dois poderes. A cúpula do Congresso avalia que a interferência direta de representantes do governo Lula nas decisões do ministro Flávio Dino, né, que levaram à paralisação das emendas parlamentares, abrindo nova frente de desgaste do legislativo com os dois poderes. Agora, os parlamentares discutem, como resposta à decisão do Dino, um pacote de medidas, mirando o Supremo e o Executivo. Faz parte dessa iniciativa um recurso enviado nesta quinta pelo Congresso ao Supremo com apoio de partidos para derrubar liminares do ministro. Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas de deputados e senadores até que o Congresso edite novas regras que garantam transparência e rastreabilidade das verbas. Eu não acho que a preocupação é essa. Acho que a preocupação é gerar dificuldade para no final do dia não ter verba para ninguém e o orçamento voltar para as mãos do Lula. O recurso contra a decisão teve assinatura do Arthur Lira, vejam só, do Rodrigo Pacheco, vejam só, e de presidentes de partidos políticos, PP, União Brasil, Republicanos, PL, PSB, PDT, PSD, PSDB, MDB e Solidariedade. Aí o PT de Lula também endossou, óbvio, que é para fingir que também está indignado. O Lula também está indignado. O governo Lula também está tomando indignado. O Lula fala, não, eu não tenho nenhuma participação no que está acontecendo. Você discorda do Lula? Você, óbvio que o Lula não tem nenhuma participação. Não, o Lula é um pobre coitado. Além do recurso, líderes e Lira têm discutido outras reações em reuniões reservadas. Uma delas é a apresentação de uma PEC para restringir quem pode apresentar ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que nesse caso aqui foi um partido político, foi o PSOL. Não sei qual é a regra que eles vão querer mudar. Vai ser quem agora? Quem que vai poder, se não for mais um partido político? Então, tem que ficar de olho também. Tem que ficar de olho porque às vezes pode piorar. De acordo com lideranças da casa, essa é uma das queixas recorrentes de Lira, né? O famoso terceiro turno, a turma perde no legislativo, leva para o judiciário. Outra questão é determinar que cada ministro do governo federal tenha a obrigatoriedade de apresentar bimestralmente na Comissão Mista do Orçamento uma prestação de contas da execução orçamentária de cada pasta. Dessa forma, diz um líder, seria cobrada a transparência também do Executivo. Será que a turma do Lula está disposta a fazer isso? Todo santo mês mostrar para onde está indo dinheiro? Em outra frente, a oposição pressiona para que Lira dê início à tramitação da PEC, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo. A matéria foi aprovada em novembro pelo Senado e desde então não andou na Câmara. Essa iniciativa, no entanto, não foi discutida formalmente entre líderes e Lira, e sim via apelos de parlamentares ao alagoano. Aí, olha isso aqui agora. O mal-estar dos cardeais do Congresso com a decisão de Dino foi ampliado nesta quinta com a declaração do próprio Lula. Cardeal, eu gosto dessa palavra, né? O presidente afirmou não existir nenhum país do mundo que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo.
Então tivemos agora essa decisão do ministro Flávio Dino, acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo razoável. Ainda na quarta, o Congresso deu 2 respostas para mostrar insatisfação com as decisões sobre emendas. Aí eu te pergunto, como é que o Lula quer falar que ele não tem nada a ver com isso depois de uma declaração dessa? Se ele não tinha, ele contratou a crise pro colo dele. Gênio da política. É um as da política. Primeiro, olha quais foram as reações. Primeiro, deputados adiaram a conclusão da votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, prioritário para o governo. Aí eu fico pensando, né? Lá atrás, quando houve crítica do tratoraço que foi a votação da reforma tributária, porque foi apresentado um requerimento de urgência para ir direto por parlamento, não passou por comitê, teve lá uma confusão lá, o Aguinaldo Ribeiro apresentou o relatório e entubaram assim, sabe, do segundo relatório mesmo que protocolou, que marcou a votação, foi de menos de 48 horas. Aí é uma pressa sem igual. Aí agora, que é só regulamentar, agora não, agora a turma até dá pra trás. Joga contra. Então, isso aqui me deixa muito triste de ver que o Brasil, ele é usado. O povo, a única função das pessoas comuns neste país é pagar imposto, que é o que banca a vida de todas essas pessoas. Mas uma preocupação real com a agenda de país, ela não existe. O que fica ainda mais claro na continuação. Também não votaram um projeto de lei que cria o programa Acredita, que estimula o crédito para empreendedores e famílias de baixa renda. O texto precisa ser votado até o dia 20, quando a medida provisória do governo perde a validade. E aqui, veja só, se esse programa é ruim, o Congresso tem que derrubar esse programa. Se esse programa é bom, o Congresso tem que aprovar. Isso daqui não é uma retaliação ao executivo. Isso aqui é retaliação contra o pobre. Não dá pra gente viver num país dessa forma, onde a população, né, sofre por causa da briguinha dessa galera. Porque qual é a ideia aqui? Você faz o povo sofrer, o povo ficar com raiva do Lula e o Lula sofrer um desgaste. Não dá, gente. Não dá. Quer criar confusão pro governo? Atrapalha as sabatinas, chama os ministros no Congresso, né? Começa a questioná-lo sobre algumas coisas que estão acontecendo. Quando chegar na questão da comissão de ética, não deixe que o Guilherme Boulos seja o relator do Janones. Isso é verdadeira retaliação, que na verdade nem retaliação, né? Colocar o Boulos como relator do Janones é um negócio assim que é um tapa na cara da sociedade brasileira. No final do dia tá aqui, tá bem claro. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Eles não hesitarão em prejudicar vocês para atingir os objetivos deles. O segundo movimento veio da CMO, com o judiciário como alvo. O colegiado rejeitou a medida provisória enviada pelo executivo, que abre um crédito extraordinário de 1,35 bilhão ao judiciário. A decisão precisa ser validada ou não no plenário da Câmara. O presidente do STJ, do Supremo, né, o Luiz Roberto Barroso, reclamou da iniciativa em telefonema à Lira. A presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, pediu a Pacheco ajuda para evitar o revés, que impacta diretamente em pagamentos do tribunal e também nos salários. Aí todo mundo tenta resolver. Aí todo mundo pega o telefone para tentar resolver as coisas. Esse é o tipo de notícia que tira um pouco da esperança do meu coração. Mas ela sempre volta. Eu me nego a achar que não tem jeito. Aí, na madrugada de hoje já, 00:03, Flávio Dino vota para manter suspensão das emendas e acirra a crise com o Congresso. É o dá que eu te dou outra. Foi o próprio ministro quem pediu urgência em um pronunciamento do plenário. Uma decisão colegiada tem mais peso, especialmente no caso que gerou forte insatisfação no Congresso. Em um recado para o ministro, o Arthur Lira disse que a destinação das emendas não pode ser alternada por decisões monocráticas. Aí o Dino falou, não pode ser monocrático? Então vamos para o plenário. Toma agora uma decisão de plenário.
Tá satisfeito? Briga pra ver quem tem mais poder. Quero ver pra onde vai. Quero ver pra onde vai essa confusão. Não vai parar. O Congresso não vai deixar suas emendas irem embora de braços cruzados. Caminhando aqui pra gente chegar, enfim, na parte 5. Era madrugada, 3 da manhã, quando o Estadão publicava os seus editoriais. Lá vinha Guilherme Amado. Quem os ministros suspeitam que vazou as mensagens de Alexandre? Eu acho que essa suspeita aí tá na cabeça de várias pessoas por uma questão meio que de lógica, porque a grande questão é a seguinte: a Folha falou que as informações foram obtidas de um celular que tá lá os dados. Então, em tese, é um celular de uma das pessoas. É meio que uma lógica. E aí, se você para e pensa, quem é a pessoa que está em todas as conversas? Então, deve ser por isso, inclusive, que a turma tem essa forte suspeita, né? Eles não dão forte suspeita, eu que tô falando que é forte suspeita. Mas, enfim, os ministros supremos suspeitam que o ex-assessor Eduardo Tagliaferro foi quem vazou as mensagens. Será que foi ele? Não sei. Sei que ele teve o celular apreendido depois de ser preso por violência doméstica. Já chegando na parte 5, acho que vai dar pra gente falar dessa entrevista de Bolsonaro, um pouquinho dela, no final do vídeo. Mas a Folha aqui noticiou, né? Problema do ministro é pessoal comigo, diz Bolsonaro após revelação de mensagens. Aí Bolsonaro concedeu entrevista pela manhã. Talvez a partir de hoje à tarde, amanhã, já tenhamos novidades. Agora, o que é claro é que é algo pessoal do ministro, né? É claro, só não enxerga quem não quer. Mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la. E eu sou o elo mais fraco dessa corrente aí. Eu não sou nada. E eu não acho que Bolsonaro está errado. E eu acho que ele está comentando sobre isso daí por uma seguinte questão. Saiu até a nota hoje no Globo, pelas mãos da Malu Gaspar, 3 e pouca, 4 e pouca da manhã. Ela falando sobre a estratégia meio que de Bolsonaro. E aí falando que nos bastidores, o que dizem muito é que se Bolsonaro abrir a boca e começar a gritar, falar, etc, tudo mais, o assunto vai começar a caminhar em direção a Bolsonaro, vai gerar aquela crise, e se Bolsonaro tá de um lado, tá todo mundo do outro. Então, às vezes, é melhor Bolsonaro ficar calado, deixa aí o assunto rodar, do que ele abrir a boca só pra agradar 2, 3, 4, 5, 6. Ai, pelo menos ele não ficou calado. Como uma turma aí, né, que tá... Ai, por que Bolsonaro não faz uma live? Como se fosse um pedido qualquer, né? Não um negócio friamente calculado. Mas, enfim, tá aí a fala do Jair na entrevista. Acho que a gente vai conseguir falar sobre ela já já. E como já disse, né? Talvez de tarde aí saia alguma coisa. Pois bem, era 1h02 da tarde. E os senhores Fábio Serapião e Glenn Verdevaldo publicaram mais uma nota. Você sabe que é Verdevaldo, né? Porque Green é verde e o Valde seria o Valdo. Então, pra quem não entende por que o nome dele é Verdevaldo, é a tradução do inglês. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança do ministro. Olha a palavra utilizada já na manchete. Um pedido informal. Acessar dados. E às vezes tem um rito, um protocolo. Mas vejamos. Um policial militar, que atua no Supremo, na equipe do ministro, também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. 21 de agosto de 2022 é quando se dá esse diálogo. Desculpe incomodar em pleno domingo. Só para eu poder informar o chefe. Você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Enviou o PM em 2 mensagens por volta das 2h30 da tarde. Tagliaferro respondeu que estava trabalhando no levantamento dos dados solicitados e disse que entregaria o relatório no mesmo dia. O PM avisou que não se tratava de uma cobrança, mas que ele apenas precisava saber para atualizar o ministro. Às 9h58 da noite, Tagliaferro encaminhou ao policial um relatório intitulado
ameaça ao ministro. No documento, apenas com o timbre Eduardo Tagliaferro, perito forense, o assessor analisou mensagens de WhatsApp enviadas a familiares do ministro. Seu objetivo era tentar identificar a fonte de um vazamento de dados do ministro e seus familiares, entre eles, números de telefone que possibilitaram o envio de mensagens por diversos desconhecidos para eles. Informo que realizei pesquisa nos sistemas policiais e de identificação civil do Estado de São Paulo, bem como consulta aos dados do Detran. E foram encontrados todos os dados abertos, sendo possível identificar nomes, filiações, números de documentos, fotos, endereços, o que leva à identificação do excelentíssimo ministro e seus familiares, diz o documento elaborado por Tagliaferro. Em uma das mensagens, Tagliaferro diz ao PM que possui e usa senhas de acesso do Sistema de Segurança Pública de São Paulo graças ao que chama de relação de confiança com um amigo policial. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor sugere ao ministro que seus dados e os de seus familiares sejam tratados como os de policiais, não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. E aqui, gente, vejam só. Esse caso, o relatório ele foi gerado por uma situação que é muito chata. Imagine, independente de qualquer coisa, perseguir pessoas, cara, vazar número de pessoas, golpes, documentos. Você vê que o cara já tem um estilo dele de ser. Aí você ainda quer vazar o telefone dos familiares dele. Não tem coisa que não se justifica. Mas, da mesma forma que você não deve fazer isso com ninguém, você não deve ir pra cima da família de ninguém, nem da pessoa, esse não é o jeito de resolver as coisas, também existe um jeito, normalmente o rito normal, de ir em busca dessas informações. E a Folha de São Paulo está pontuando isso, cara. O problema não é ir atrás dessas informações. Você está indo acima de uma pessoa, realmente é caso de polícia. A questão é que, não, o cara tinha a senha, uma relação de confiança com o amigo policial. Na conversa, o assessor explicou que conseguiu acesso ao banco de dados, em tese sigiloso, por meio de um policial civil de sua extrema confiança e pede que a identidade dele seja mantida em sigilo. O nome dele fica somente entre nós, respondeu o segurança. 2 dias depois, após a filha do ministro receber mensagens com pedido de piques de 5 mil, ameaças, o segurança do ministro acionou novamente o chefe do setor de combate à desinformação. Por favor, poderia levantar quem é? Tagliaferro então enviou informações sobre o registro do telefone que mandou as mensagens e recebeu o pedido de Anderton Macedo. Consegue fazer aquele padrão de relatório, por favor? Claro, respondeu o assessor. Assim enviou o ministro e ele manda para instaurar inquérito, como fez com o anterior, completou o policial militar. Aqui ninguém vai discordar, ninguém vai achar, acho que normal, né? Normalizar que a filha do cara recebendo golpe, né? Piques de golpe, óbvio, ameaças. Isso aqui ninguém vai achar que isso aqui é normal. O questionamento da Folha de São Paulo é: será que esse é o modo para você tratar dessa situação? Será que é por aí o caminho? Porque no passado isso foi amplamente debatido, né? É o que a Folha coloca em sua manchete, a questão informal. A matéria é muito mais longa e ela sai lhe trazendo outros eventos que aconteceram contra o ministro, contra os seus familiares e que coisas similares aconteceram, né? Mais uma perseguição, mais uma ameaça à filha, mais isso, mais aquilo outro. E aí o cara, irmão, resolve aí. Resolve. E os caras resolviam. E aí? Era o rito certo? Diante do momento que o Brasil vivia, será que pode abrir essas exceções? Esse daí é o ponto que está sendo colocado na mesa, porque muito se discutiu na época da Vaza Jato. E aí a gente tá batendo muito na tecla do rito, né? Rito. Inclusive, vamos voltar para manchete. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança. Está se questionando o rito. Um rito possivelmente informal. O André Marsiglia, advogado constitucionalista, talvez tenha sido o primeiro advogado do inquérito das fake news. Ele representava a revista Cruzoé. Ontem ele escreveu que percebam que é estratégico o Supremo e seus defensores
assumirem que houve violação de rito, dizendo, no entanto, que isso não tem relevância. Assume-se algo menor, a violação do rito, para desviar o foco de algo maior, o direcionamento das investigações. Tem sido eficiente. Os jornais passam o dia debatendo ritos e formalidades com advogados alinhados à corte e deixam de lado que as mensagens sugeriram investigações sem independência ou autonomia, chegando-se a dizer para caprichar em relatório contra certo jornalista, para ser criativa em relação a determinado veículo. É um jogo de narrativas, uma cortina de fumaça. Quanto mais a violação de rito tem espaço na mídia, menos se debate a violação da parcialidade investigativa. Menos se debate que um tribunal não pode se valer de sua força para atingir os críticos. Então tudo tem as diversas componentes. Mas eu acho que essa questão de debater o rito é importante. Debater o rito é importante para debater qual caminho a direita quer traçar. E tentar relembrar algumas coisas. Para quem sabe, não sei, as pessoas refletirem sobre a agenda, sobre o que elas defendem, sobre o Brasil. E a gente até vai relembrar umas coisas que o próprio Bolsonaro falou em 2021. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês não vai lembrar, talvez lembre alguma coisa assim por alto, mas o Bolsonaro falou algumas coisas importantes que envolvia rito, informalidade. Mas eu passei por esse tweet aqui ontem pra você, não era pra mim de manhã. Na hora que eu vi isso daqui, eu falei, rapaz, eu tenho certeza que o Vili Migo tá falando do que eu tô pensando. Ele colocou a manchete. Dá uma olhadinha informal em dados sigilosos. Isso me soa tão familiar. Né? Olhadinha informal, isso familiar. Eu falei, rapaz, me soa familiar também. Então, a gente tem que trazer pra gente entender o que se passa no Brasil. Quantas e quantas vezes não falamos que os eventos que rolam no Brasil são cíclicos? Aconteceu lá atrás, acontece de novo. Muitas vezes não mudam nem os personagens, as mesmas famílias, seus descendentes, os mesmos processos ano após ano. Até quando a gente vai continuar insistindo nas mesmas coisas? Em algum momento tem que fazer também uma certa autocrítica. E aí vamos falar de olhadinha informal? Vamos falar de rito? Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita. Mostram mensagens. E aqui a gente pode até falar da questão da nulidade. Nulidade dos inquéritos. Não sei se vai anular inquérito, mas sei lá. Tá se discutindo nulidade, né? Porque a imprensa tá falando, ó, estão querendo aqui fazer um comparativo com a Vaza Jato. Mas será que realmente tem alguma comparação com a Vaza Jato? Porque a Vaza Jato, no final, acabou para nós muita coisa. A Vera Magalhães falou que eles querem comparar com a Vaza Jato para Bolsonaro poder ser candidato em 2026 e o povo lá do dia 8 ser solto. Será que tem alguma similaridade com a Vaza Jato? 18 de agosto de 2019, Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita, mostram mensagens. Os diálogos indicam que integrantes da Força-Tarefa do caso em Curitiba buscaram informações da Receita sem requisição formal e sem que a Justiça tivesse autorizado a quebra do sigilo fiscal das pessoas que queriam investigar. Para obter os dados, os procuradores contaram com a cooperação do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita de Curitiba até 2018 e assumiu a presença do COAF, graças a Sérgio Moro. Vocês lembram que no governo Bolsonaro teve um forte embate porque o Moro queria trazer o COAF para o Ministério da Justiça? Lembram que Bolsonaro, inclusive, foi atacado quando a coisa não rolou no final do dia? Em 15 de fevereiro de 2016, eu acho, isso aqui, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, sugeriu aos colegas no grupo de mensagem do Telegram que pesquisassem as declarações anuais de imposto de renda do caseiro Elcio Pereira Vieira, conhecida como Maradona. Aspas. Vocês checaram o imposto de renda de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público, como mencionado. Pede pro Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. A legislação brasileira permite que o Ministério Público peça informações à Receita durante investigações, mas
É necessário que seus requerimentos sejam formais, fundamentados, dizem advogados consultados pela Folha. Será que esses advogados consultados pela Folha, o que é que eles acham do rito? O que é que eles acham? Esse caso aqui tem alguma similaridade com o que está acontecendo atualmente? O jornalista está falando que se for similar a Vaza Jato, você pode ter um tipo de nulidade. E aí? Vão rever alguma coisa? Vão rever? Não sei. Passou dia 8, tem que estar preso. As penas estão meio pesadas, né? Ô Deus, toca o coração do pessoal. Toca o coração. E toca o coração da direita também, né? Olha lá o Deltinha. 15 de fevereiro de 2016. Grupo 3plex. Vocês checaram imposto de renda no Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público. Comissionado. A Júlio Noronha respondia: não olhamos, vou colocar na lista de pendências. Aí o Deltinha diz: ó, pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal. Ok. Vocês concordam com esse rito, gente? Isso daqui foi o que aconteceu na época da Vaza Jato. Onde é que estava a direita nessa época? Parte dela, né? Parte dela estava ignorando. Mesmo quando o Moro saiu do governo, que muita gente começou a comentar sobre isso, grande parte da direita continuou a ignorar o que estava acontecendo. Olha o que o país está vivendo hoje. Olha o que o país está vivendo hoje. Às vezes, o Deltan Dallagnol é doutor, PhD. O cara, o Deltan Dallagnol não é aluno, é teacher, professor. Hein, Deltinha? Aí eu tenho que aturar isso daqui, ó. Essa foi sensacional. 15 mil curtidas. Eu espero que não tenham sido nenhum de vocês. As 15 mil curtidas. Isso nunca aconteceu na Lava Jato, mas aconteceu agora no Supremo. Compartilhe. Imagine se o diálogo fosse: aí vem o Moro. Quero pegar o Lula. Esse é um bandido. Faz uma acusação contra o Lula. Eu, o Deltan, né? Não achei nenhuma irregularidade. Tudo normal. Aí o Moro diria: seja criativo. Deltan, isso nunca... Imagine se isso aconteceu algo assim, né? Pois bem, assim não aconteceu. Né, Delta? Assim não aconteceu. Mas, em 22 de fevereiro de 2021, a gente comentou sobre isso na época. Olha a importância, né? Nós agora estamos numa posição que a gente criticou lá atrás e agora, quando está no nosso lado, a gente vai ter o direito de criticar também. Porque lá atrás eu já tinha achado que tinha algo estranho aqui. Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar a Lava Jato. Deltan. A constatação consta de diálogo mantido entre os procuradores, Deltinha e Orlando Martello Júnior, em janeiro de 2016. Nele, eles relatam o que contou uma delegada da Polícia Federal chamada Érica. Provavelmente Érica Marena, que o Moro também levou para Brasília para trabalhar no COAF. Como expõe a Érica? Ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não viu nada. Dá no mínimo uma falsidade. DPFs são facilmente expostos a problemas administrativos, disse o Deltan. Peraí. Olha, aqui não é um relatório com base em postagem de rede social. Aqui é um depoimento forjado, como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, e não teve, Deltan. Então, com certeza, a gente vai ver aqui um episódio que o Deltan não foi um corporativista, né? Porque senão ele não vai poder reclamar agora. Orlando Martello Júnior mostrou preocupação com a possibilidade desses problemas administrativos levarem ao descrédito da Força Tarefa de Curitiba. Se deixarmos barato, vai banalizar. Então propõe uma saída. Ó, vamos combinar com ela. Ela nos provoca diante das notícias do jornal, usa a imprensa, para reinquiri-lo ou algo parecido. A gente faz um novo interrogatório com ele. Podemos conversar com ela, ver qual estratégia ela prefere, talvez, até diante da notícia, reinquiri-lo de tudo. Se não fizermos algo, cairemos em descrédito. Pô, mas peraí, pô, mas é o certo pelo certo? Ou é procurar alguma coisa para continuar se blindando? Isso aqui parece corporativismo, Deltan. 2 dias depois, teve um complemento da nota. Temos que proteger a Érica.
disse Deltan, ao saber que a delegada forjou o depoimento. Aí eu conclamo vocês a refletir sobre o editorial da Folha de São Paulo, que comentamos no vídeo ontem, publicado na noite do dia 14, onde a Folha de São Paulo lamentou que os pares do ministro já saíram em defesa, sem nem esperar. Sem nem esperar, já saíram em defesa. Não sabendo o que pode vir. Aí eu lembro, com isso em mente, né? A gente tá olhando agora para 2024. 2024, os pares saíram em defesa. Em 2016, qual era a preocupação do Deltan? Era corrigir os erros? Ou era sair em defesa? Protegendo Érica. Em 25 de janeiro, Deltinha disse que o Ministério Público Federal deveria proteger Érica. Advogado e ele, Moura, tem que explicar, mas devemos proteger Érica. Eu acho que você, Deltan, deveria proteger a justiça. Deveria proteger o que é certo. Se ela entendeu errado, a orientação agiu de boa fé, mas o advogado é evidentemente responsável. Eu acho que tínhamos que mostrar que a negativa de quem lembrava o depoimento é irrelevante do contexto da prova. O que é que está sendo discutido agora em 2024? Se o rito é relevante ou não pro que está acontecendo. Você vê como as coisas no Brasil são cíclicas? E quem passou o pano para isso daqui em 2021? Como é que fica agora com a cara? Isso aqui eu comentei em vídeo na época. E aí, por que você pega no pé do Moro do Deltan? Pelo que eles fizeram? Sabe? Assim, não é por criticar Bolsonaro. Mas não é mesmo por criticar Bolsonaro. O procurador José Robalinho Cavalcante dá uma solução mais drástica. Diz que Moura deve ser preso. E Fernando Moura voltou atrás da delação. Na frente do Moro disse tudo. Agora tem que ser exemplarmente punido, inclusive com prisão ou instituto sofrerá um abalo. Vocês lembram do Cid? O áudio do Cid, mais recente? Ele voltou, ele falou umas coisas. Teve que dar um depoimento de novo. Tomou mais umas medidas. Vocês lembram do caso do Cid? Não... Similar, né? Similar. Como publicou o Cuju no último dia 22, no intuito de colaborar com a atuação da Lava Jato, delegados da PF forjaram e assinaram depoimentos que jamais ocorreram, tudo com a anuência dos procuradores de Curitiba. Como expõe a Érica, ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não ouviu nada, deu no mínimo uma falsidade, afirmou Dallagnol. Aí, eu quero trazer aqui um vídeo que circulou bastante no dia de ontem, da Malu Gaspar. Ela chama a sociedade para uma reflexão grande, sobre os rumos que o país está caminhando, fala de princípios, valores, que deveriam nos nortear. Vamos ouvi-la. E essa vaza-jato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede para o perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas
e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim, use a sua criatividade, não quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito para prender bolsonarista, para prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas para o bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim. Quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Se você quer acompanhar os detalhes dessa história que ainda vai rolar, clica no link da bio e vai lá no meu blog no site do Globo. Claro, você também pode curtir, comentar e compartilhar essa discussão nas redes sociais. Compartilhei, Malu. Todo mundo agora viu seu comentário. Sem fla-flu. Obrigado obrigado por Deus, por estar, né, no mesmo lugar, graças a Deus. Sem me deixar levar pelo fla-flu. Da mesma forma que lá atrás a gente comentou sobre algo muito similar, a gente tá comentando hoje de novo. Né, Deltinha? Né, Moro? Aí olha essa. Moro direcionou ações da PF na Lava Jato sem pedido do Ministério Público. Só para dar mais um exemplo, antes de mostrar uma fala de Bolsonaro de 2021. Mensagens trocadas entre procuradores da Força Tarefa e delegados da PF indicam que Moro chegou a ordenar uma ação de busca e apreensão sem pedido do Ministério Público. Russo deferiu uma busca que não foi pedida por ninguém. Escreveu Luciano Flores, delegado da PF, alocado na Lava Jato em fevereiro de 2016, no grupo Amigo Secreto. Russo é o apelido de Moro entre procuradores e delegados. Como assim? Respondeu Renata Rodrigues, outra delegada. Normal, deixa quieto, vou ajeitar. Não pode ser assim, gente. Sabe? O Estado Democrático de Direito, ele tem que valer para todo mundo. Independente de ser de esquerda ou direita. Porque uma hora a coisa vira de lado. E aí? E aí? Com que cara as pessoas ficam? – 26 de fevereiro de 2021. Jair Messias Bolsonaro ia para suas redes sociais comentar sobre um fato. Todo esse material aqui nem me deu trabalho, só deu trabalho para bater print novo para levar pro Atlas, que tá disponível já o Atlas, viu, desde ontem. Para ficar bonitinho assim, né, eternalizar na história. Isso aqui a gente comentou na época também, nada passou batido. Bolsonaro comentava: a perseguição à família Bolsonaro se mostra em vários diálogos entre Dallagnol e membros do Ministério Público. Além de quebra criminosa de sigilos, a tentativa de cooptar o entorno do presidente da República para a escolha do PGR em 2019. Dallagnol querer dizer ser brincadeira tais diálogos demonstra querer fugir de sua responsabilidade. Os diálogos do vazamento da família ocorreram em 2019, onde Bolsonaro já era presidente da República. Isso é crime. O Poder 360 comentou sobre os tweets de Bolsonaro. Bolsonaro disse que houve perseguição à sua família em diálogos de Dallagnol. Segundo Bolsonaro, autoridades teriam falado sobre a vida financeira dele e de sua família. Abre aspas. Você vê a perseguição ali, a conversa de autoridades, falando como é que entravam na minha vida financeira, da minha família. Você tem que entrar, mas tem que ter ordem judicial. Opa! Jair Messias Bolsonaro estava defendendo o rito legal das coisas em 2021. Então, eu acho que Jair Messias Bolsonaro tem o direito agora, se ele quisesse, de reclamar também. O Jair, coerente. Jair Messias Bolsonaro, o cara coerente. Lá atrás, o Jair estava reclamando da falta de, né, do rito. O presidente afirmou que quer pegar o cara que vende informações dentro do COAF. Aí a fala da época foi essa, ó. Em diálogo, a Lava Jato comentou o vazamento de dados de Flávio Bolsonaro. Deltan Dallagnol diz: identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro, COAF e Ministério Público juntos. Na sequência, o procurador Roberson Pozobon afirma: seguida pela procuradora Jerusa Viesili. KKKKKK. Risadinhas, trocas de mensagens
É algo que vocês viram nos últimos dias? Qual caminho a direita brasileira quer traçar? Não achem que quem critica Deltan Dallagnol e Sérgio Moro é porque eles criticaram Bolsonaro. Gente, é esse o tipo de caminho que vocês querem traçar com essas pessoas ao lado de vocês, depois de tudo que eles fizeram no passado? Todas as sabotagens possíveis e inimagináveis? Aqui pra gente relembrar outra coisa, né? Eu gosto sempre de fazer aquele paralelo. Governo Bolsonaro, governo Lula. A gente vê como tá agora. Você vê o atual PGR. Ele já comentou sobre o caso. Acho que tá de boa. Acho que pode ter talvez uma coisa aqui, uma coisa lá, mas em termos gerais, no macro, tá ok. Não tem nada assim que a gente deva se preocupar muito com o que foi comentado até agora pela Folha de São Paulo. Todo mundo vem acompanhando aí o posicionamento do PGR. Teve até o caso que foi muito criticado também, na questão do aeroporto de Roma. O posicionamento da PGR. E aí, na época, durante o governo Bolsonaro, tiveram alguns questionamentos, né? Da PGR, pelo menos os inquéritos. Não significa que o PGR questionou que a coisa vai acontecer. Até também, para ser justo, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, por mais de uma vez, ele foi a favor da soltura do Felipe Martins. E nem por isso ele foi ouvido, foi levado a sério. Mas vejam qual eram as opiniões do Aras em uma entrevista para o Paulo Capelli do Metrópolis. Sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Há uma tentativa, a seu ver, de Alexandre de Moraes de concentrar poder? Eu compreendo que, seja com a atuação da colega Lindora Araújo, seja com o seu substituto, Humberto Jacques de Medeiros, essa posição é institucional, ela é manifestada, nós respeitamos. Em algum momento, eventual arguição de incompetência da Suprema Corte pela ausência de prerrogativa do foro será levado ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e então o Supremo Tribunal Federal poderá decidir se existe ou não foro e se existe foro, os atos praticados podem ser, nesse aspecto específico, considerados válidos, ou o Supremo pode dizer que não existe foro, os atos em tese teriam sido praticados por um juiz incompetente e nesse aspecto o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito e com isso invalidar todos os atos. A dura realidade é que quando nós aceitamos sem o registro formal, jurídico, processual, eventuais atos que possam ser questionados, nós precisamos dimensionar o resultado. É evidente que 6 anos de Lava Jato poderiam não ter representado para todas as instâncias que atuaram nesse processo da Lava Jato a compreensão de que, ao final, tudo estaria derrubado por força de legalidade. No particular, não é o momento de falar de legalidade ou de ilegalidade das investigações do presidente Bolsonaro. Mas se a colega já se manifestou pela ausência de prerrogativa de foro, logo pela incompetência do magistrado, é o plenário da Suprema Corte que irá decidir. E ao decidir, terá a possibilidade de, inclusive, sanear eventuais vícios porventura existentes. O Aras falava da importância de seguir o rito, da questão do foro para julgar, poderia ter nulidade, que a PGR achava que não estava seguindo um bom caminho, né? E também dá a entender que a pergunta é feita sobre concentração de poder, que é algo que entrou aí em discussão na imprensa. Esse era o Brasil de Bolsonaro. Esse foi o cara que o MBL destruiu, junto com Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Deltan Dallagnol começa a campanha de difamação contra o Aras. Né? O petista na PGR, rapaz, Aras é o maior traidor do petismo. Foi o petista que blindou Bolsonaro durante 4 anos. Que lenda, né? Lenda viva o Aras. O Aras, nota 10, é um cara perfeito? Eu tenho certeza que não. Ninguém é perfeito. Mas o que foi feito para desgastar o governo Bolsonaro
por algumas pessoas, não tá no gibi. O cenário que a gente tá, não foi porque alguém votou nulo em 2022, porque a Globo, né, entrou em campo com tudo para ajudar o Lula. Foi todo um processo, gente, de 4 anos. 4 anos de diversas coisas que aconteceram. Sabe, o último dia, né, que chegou lá, segundo turno, que é o último dia que a coisa decidiu, ela é a parte final de todo um processo. Todo um processo. Quando as pessoas vão querer entendê-lo em sua complexidade, em sua grandeza de tamanho, né? Um negócio assim amplo, quando as pessoas não estão a entender, né? Mas o tempo aí mostra quem foi a pessoa que Bolsonaro escolheu a PGR, tem seus defeitos, seus acertos. Mostra que Bolsonaro já falou no passado, inclusive, sobre questão de ritos. Mostra quem são hoje os bastiões da direita. É engraçado como o povo às vezes não aprende. Então, aqui me preocupa um pouco. Esse caso aqui é de 2015. Justiça penhora valores de pais de adolescentes que ligaram o ministro ao primeiro comando. O André Marsiglia fala, rapaz, mais um caso que a punição extrapola a pessoa julgada. Segundo o André Marsiglia, que é um advogado constitucionalista, isso feriria o artigo 5º, 45 da Constituição Federal. Punição não está acima de qualquer coisa. Sancionar terceiros para atingir o réu não existe. A finalidade do direito não é punir, é fazer justiça. E aí o Carlos Bolsonaro fez um tweet ontem dizendo que tapar o sol com a peneira traz consequências de forma mais rápida do que o esperado. Tenho certeza que absolutamente ninguém pensou que chegaríamos num ponto em que comparar Brasil com Venezuela não é mais algo a se supor, mas constatar. Infelizmente, a maioria só vai perceber quando chegar neles. E eu sempre coloco para vocês que não deixa a emoção tomar conta, ter um pouco de lógica, respirar fundo. E vamos tratar um assunto que é muito emocional mesmo, mas que requer razão, lógica. Eu tava passando no almoço, né? Já era meio-dia e pouco. Comi almoço cedo hoje, já de meio-dia. Eu tava comendo o meu arrozinho, olhando no Twitter. E eu vi que o Mafinha postou isso daqui. Essa foto foi tirada em 2022. Aquele ali é o Pablo Marçal. Ao lado dele é o ministro. Em 2022 o Pablo estava lá na posse. Renovei minha confiança na democracia, afirma o Marçal na cerimônia de posse. A eleição para a Prefeitura de São Paulo é um dos temas mais emotivos que eu vi aparecer dentro da direita nos últimos dias. Então é para voltar no Nunes? Calma, emocionado. Pelo amor de Deus, calma, emocionado. Espera um pouquinho. Eu quero falar com vocês é o quê? Pablo Marçal, ele surge. E não é que o pessoal tá... Não, vou votar no Pablo Marçal porque ele me parece melhor que o Nunes. Ou menos pior. A galera já tá achando o Marçal o novo mito da direita. É o grande candidato da direita. Aí eu fico olhando, né? Tudo que tá acontecendo. O assunto que toma conta do país. E as pessoas estão preocupadas com várias coisas. Eu vejo muita gente falando da questão do dia 8. É o assunto central da direita. Cadê o Marçal para comentar sobre esse assunto? Ele que adora de falar sobre tudo. Ele que não tem medo da justiça. Fala do Boulos mesmo sem provas. Pelo menos até o momento mostrou nada. Tomou multa, ele fala mesmo. Ele não se dobra. Cadê o Marçal para o assunto mais relevante do que está acontecendo? E aí você vai lançar algumas coisas. Eu desconfio de algumas mudanças, né? Que são aqueles 180 muito grande. Por exemplo, o Marçal falava coisas absurdas de Bolsonaro. Depois, não. Pô, ajudei ele a ganhar, fiz isso, fiz aquilo outro. Pra mim isso é uma coisa que fala muito sobre o caráter da pessoa. O Marçal faz a postagem, não, tá vendo essa foto aqui? O Tarcísio tinha 5%. Ele fez esse tweet, um Instagram, tinha 5%. Depois que eu colei com ele, fiz isso, fiz aquilo outro, etc, o Tarcísio venceu. O Tarcísio nunca teve 5%. Nunca teve. No início de 2022, o Tarcísio já tinha pelo menos 13% na pior das pesquisas. Então, assim, o Marçal mente compulsivamente. Do período de campanha, o Tarcísio já tinha mais de 25% dos votos. Ele tinha 5%, eu cheguei lá e salvei. Então, assim, são algumas coisas que vão mostrando o caráter da pessoa. E isso não é pra você não votar nele. Vai votar pro Nunes?
Deixa de ser emocionado, meu filho. Calma, ninguém tá falando pra você não votar no Marçal ou votar no Nunes. Agora, vejam o que o Marçal vem se transformando dentro da bolha da direita. Vejam todo o desgaste que estão colocando na mesa. Veja que as principais pautas da direita, eu fico assim olhando, eu falo, gente, o pessoal meio que não tá percebendo. E a gente vai falar mal do Nunes, já já. Calma, vamos falar dele com a Joyce. Absurdo aquilo ali. O próprio Eduardo Bolsonaro veio a público que foi um absurdo. Bolsonaro publicou a nota, né, quando saiu da questão da Folha. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. O Carlos Dias, né? Então surgem os espertos. Os filhos só atrapalham. Não há pessoas que querem mais o bem dos pais do que dos pais que os filhos, e vice-versa. Tudo isso seria tática para anular a natureza das situações e alçar novos postulantes permitidos pelo sistema. Acho que não. São só coincidências. E isso é uma coisa que o Marçal vem falando de forma reiterada. Gente, como é que a direita... O cara quer votar no Marçal? Vota. Mas você vai transformar ele no mito da direita? O cara que tá repetindo, repetiu 3 vezes. Não, porque tem isso, vai botar as redes dele pra me atacar, que é a tese do gabinete do ódio. O cara colocou a tese do gabinete do ódio na mesa 3 vezes contra Carlos Bolsonaro. Vocês vão validar isso como uma liderança da direita? Vota no Marçal porque você acha ele melhor. Né? Mas olha o que estão transformando esse cara. Ninguém conhece o passado desse cara. Eu não acho que é dos melhores. Não acho que é dos melhores. Ele voltou a atacar de graça o Carlos Bolsonaro desde o primeiro dia. O Carlos não deu um ai sobre o Pablo Marçal. E ele tá lá. Porque o Carlos fez isso, porque o Carlos colocou a rede pra me atacar. O Carlos não deu um ai sobre esse cara. Isso não é aleatório. Eu não acho que é aleatório. Bicho, vai ser feliz. Continua essa saga aí de boa. Me deixe de fora de suas mentiras. Tá tudo tão descarado. Onde ele vai, né? O que ele fala. Tô nem aí. Vá ser nova direita onde quiser e como quiser. Somente pare de mentir usando meu nome, pelo amor de Deus. O que a nova direita, usando outra roupagem, agora quer fazer. De forma totalmente simulada, culpando determinados pelos insucessos de outros em outrora, o que qualquer um sabe ser uma narrativa, como sempre usaram, sob a mesma justificativa de gabinete do ódio e metodologia, só que agora, ao invés de bater uma bola com a imprensa, trabalhando com a imprensa para gerar desgaste, utilizam-se de inocentes e malandros da internet, comprando com grana e simpatia, muita gente e mais ainda perfis em redes sociais se colocando no game de forma mais suja do que em outros momentos. Não quero ser o dono da razão e muito menos da verdade. É tudo factual. Então o que fazer? Façam o que quiser. Sigo sendo mesmo, tranquilamente. Lembrem-se, quem vê cara não vê coração. E o sujeito mais sorrateiro é aquele que está mais próximo e se fazendo de bom moço, utilizando-se das facetas mais convenientes possíveis. A sempre pelo poder não tem limites. E o desespero, quando contrariados, revelam monstros ainda mais sedentos pelos que almejam, sem jamais respeitar minimamente a razão, ou verdadeiras lideranças e nobres inspirações. Então, como a história mostra, acusam os outros do que eles são. Ninguém precisa acreditar, basta esperar, pois sempre se revelam. Um abraço a todos. Falando do Marçal. Mas e o Nunes? Tá aqui, cara. A direita agora tá assim. A boca tá espumando de raiva agora. Calma. Calma, cocada. Olha o Nunes, ó. O próprio Eduardo Bolsonaro tá externando a crítica. Ele disse que o Nunes cavou a sepultura a gravar vídeo com Joyce e afirma que falta diálogo com a direita. E não é de agora. Essa crítica aqui de falta de diálogo vem acontecendo desde 2023. Volta no tempo. Não precisa nem voltar no tempo procurando vídeo. Vai lá no Atlas. Dá um Ctrl F. Vê a quantidade de matérias e do que está sendo comentado pelo Valdemar, Duda Lima, Isaac Félix, nem sabe quem é Isaac Félix, Antônio Carlos Rodrigues. Foi comentado na época e foi mostrado. Desde lá, todo ponto. O diverso até fala assim, gente, a direita ela não é intransigente, mas cadê a direita na mesa? O Nunes fica, não tem nenhuma obrigatoriedade de eu ter um vice do PL. E ficou gerando aquele desgaste desnecessário. Aí sofre, tem que ser tem que acontecer o fim do mundo pro Nunes se movimentar.
Tem que acontecer o fim do mundo pro Nunes se movimentar. Eleição de São Paulo, na minha visão, desses aí, o único que eu até agora não vi nenhuma medida mais autoritária, porque pra mim, quando o Pablo Marçal fala de gabinete do ódio, tá sendo muito autoritário, e quando também fala a questão das câmeras, inteligência artificial, eu fico maluco. O Nunes foi a turma que fechou tudo. Nas últimas horas, eu nem coloquei aqui, o Nunes falou da questão do Bruno Covas. Ele acha que Bolsonaro errou. Sabe qual é a crítica de Bolsonaro? Bolsonaro falou o seguinte: o Dória fechou São Paulo e foi pra Miami. O outro fechou a cidade e foi pro jogo do Santos. Ai, o Bolsonaro atacou o Covas. Cara, o Nunes é um... Assim, me perdoa, Nunes. O Nunes, é o único candidato. Tem... Quantos candidatos? Vamos ver. Tabata Boulos, da Atena, na esquerda. Marina Helena, Marçal e Nunes. E tem uns pequenos que, sei lá, não conta os votos. Tem 6 candidatos. Dos 6 candidatos, só tem um que tá trabalhando pra perder, que é o Nunes. A campanha do Nunes é perder. É o objetivo dele, ele quer perder. Ele é viciado na derrota. Tá entorpecido pelo fracasso. Tá lá. Ele dá entrevista pra reclamar. Não. Tá todo mundo relembrando que ele fechou a cidade. Aí ele vai falar o quê? Não, que o Bolsonaro tá errado. Tá errado quando for do Bruno Covas. Porque o Bruno Covas, não, ele tá no direito no jogo. Ele fecha todo mundo e vai no jogo curtir a vida. Sabe assim, é falta de tato por total. Por isso que eu digo, pra mim é tudo uma porcaria. A Marina Helena defende crédito de carbono. Que pra mim também é meio autoritária no final do dia, que é controlar o que... Na verdade, você é o carbono que eles querem reduzir. Então assim, eu não consigo ver ali um candidato que eu apoio de bom grado. Mas eu tô olhando o que tá acontecendo politicamente, os movimentos que estão se desdobrando, os impactos políticos que essas coisas vão ter. Cada candidato vai ter um problema. Cada candidato vai ter um problema. O Nunes vai ter um problema, mas só vai ter um problema, ele não vai ter um problema, o Datena vai ter um problema, Boulos vai ter um problema, Tabata também, e todo candidato mesmo com problema. Até o Boulos também vai ter uma coisa boa, porque pelo menos se for o Boulos, ninguém vai ficar com o dedinho assim na hora de criticar, de jogar pedra, de reclamar, de falar isso, fazer aquilo outro, entrar com ação. Quando na direita do cara, ih, rapaz, é meu aliado, tem que ficar meio assim, né? Todo candidato vai ter o seu pró e contra. Às vezes o pró do Boulos é mínimo, né? Poder criticar o cara, né? O que a gente acha, né? Daqui a pouco você não pode nem criticar o Boulos, senão você vai preso. Do jeito que eu estou no Brasil, virando Venezuela, na verdade já virou Venezuela. Mas, gente, olha a situação. Olha a situação que está acontecendo. Veja como cada pessoa está alçando um determinado candidato, como cada um vem utilizando, quem está pró esse, pró aquilo outro, o que tal pessoa espera para esse candidato, o que tal outra pessoa espera apoiando outro candidato. O meu posicionamento é um só: não deixe o Boulos vencer. Se você nem quiser votar primeiro turno, você nem vota, irmão. Não deixe o Boulos vencer. O Boulos não foi pro segundo turno. Faz o que tu quiser da vida. Mas faz o que tu quiser da vida, que é pra praia, no dia pra praia. Pra praia. E o Nunes tá aí, né? Ele acha que trazer um vice do PL vai trazer a direita automaticamente? Ele é um louco se ele pensa dessa forma. Aí você pode até falar, pra ser justo com o Nunes, né? Ele falou, não, mas o vídeo, na verdade, a fala dele é padrão. Aí tem um corte quando ele fala o nome da pessoa. É o mesmo vídeo que foi pra todos os candidatos. Falei, não, Nunes não prestou apoio específico a Joyce. Gravou o mesmo vídeo para todos os pré-candidatos do Podemos. Tá, cara, entendi. Mas errou. Mas eu fiz pra todos. Não importa. Não importa. Você errou e você segue errando. Você é o único candidato que trabalha pra perder. A Sarita, mesmo mostrando que ele não fez só pra isso, aqui é só pra mostrar pra vocês, diz, quanto votar nele ou não, cada um faça o que achar melhor, desde que o Boulos não ganhe. Essa é a minha mesma posição. Marçal tem os seus problemas, e eu acho muito mais problemático, inclusive, o que a galera vem fazendo, usando o Marçal contra a direita. E aí Bolsonaro comentou sobre esses eventos ontem numa entrevista. Correr para não ficar muito longo, mas aqui 1 minuto e meio só. Para prefeito da capital. Olha, eu queria a prefeitura o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem. Eu não entro na campanha. Eu vou passar por São Paulo usando o Congonhas, por ocasião das eleições. Daí ele me ofereceu a vice. Eu indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo,
ex-comandante da Rota, e nos últimos 2 anos do meu governo administrou a SEAGESP. A SEAGESP passa 50 mil pessoas por dia ali. Lá era uma bagunça. Tudo pode de ruim, você pode imaginar com assim. Ele botou ordem lá. Botou lá uns 10 da Rota do lado dele, da reserva, e realmente mostrou ser um baita de um gestor. Então esse é o nosso vice que está lá. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato do Sonhos, mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Paulo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando. Sobre o Tarcísio, a relação. Então eu posso falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Com ele, assim. O senhor seu marido. Ele faz uma brincadeira, né? Ele ia falar um pouco mais do Marçal, mas os caras cortaram perguntando do Tarcísio. Mas tá aí. Tem muita gente aí utilizando alguns posicionamentos do Bolsonaro para vender a tese de não. Bolsonaro está sendo forçado a apoiar o Nunes, mas na verdade já está apoiando outro candidato. Não sei se é assim não, viu, gente? Não sei se é assim não. Eu acho que Bolsonaro é um cara que, se ele tem um compromisso, ele normalmente honra. Cuidado aí com quem vocês estão ouvindo, falando, não, porque a gente escuta aqui nos bastidores, bastidor aquilo outro. Quando alguém fala que eu vi no bastidor, peço o nome, fala assim, dá o exemplo aí. Dá o exemplo aí de quem tá fazendo isso. Dá o exemplo e o nome. Não posso falar. Desconfie. Desconfie. Eu tô falando pra você votar no Nunes? Não, meu filho. Eu só estou falando que eu acho que Bolsonaro, se ele falou, ó, meu compromisso é com você, eu não acho que Bolsonaro ia colocar o Melo Araújo numa chapa, assim, ó, vai aí, Melo Araújo, eu te coloquei na chapa, no Nunes, pra tu botar teu nome aí só pra tu passear pro São Paulo, ficar subindo em palanque, mas na verdade eu estou apoiando nos bastidores o Pablo Marçal. Tem gente vendendo essa tese. Eu acho muito improvável o Bolsonaro fazer isso com o Melo Araújo, sendo com uma pessoa que ele gosta. Eu não acho que Bolsonaro é esse tipo de pessoa, não acho que do caráter de Bolsonaro isso. A Tsuki fala assim, ó, para quem não tem torcida para nenhum candidato e seu foco é seguir Bolsonaro, sabendo que uma das coisas que ele mais preza é o compromisso, essa entrevista está desenhada e sem surpresas. Salles era o candidato de Bolsonaro, foi derrotado na quebra de braço com o partido. Ele não vai botar muito esforço na eleição de São Paulo. A vice foi ofertada. Melo Araújo foi aceito. Apoia Nunes não é o candidato dos sonhos, nem precisava falar. Compromisso em primeiro lugar. Ajudando no que for preciso. Marçal fala bem, inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte. Como eu não me empolgo com nenhum dos candidatos, meu norte é Bolsonaro e entendo seu compromisso. Bolsonaro tentou, não conseguiu mudar o cenário da disputa de São Paulo. É importante sempre ter em mente que ele não é dono do partido. No entanto, ele precisa da retaguarda de um partido e todos sabemos o porquê. É chato? É. Mas é a realidade política do Brasil. É a realidade política. A regra é essa, infelizmente. Apenas evitem apontar o dedo para Bolsonaro ou chamá-lo de frouxo. Essa é uma movimentação que tem um visto de pessoas que apoiam o Marçal. A vocês que estão em campanha ou dentro da campanha de Nunes ou Marçal, boa sorte. Que seja qualquer um, menos o Boulos. Menos o Boulos. O que me preocupa só, e eu sempre gosto da questão de alertar, é esse movimento. Ele não é aleatório. Se fosse um movimento puramente orgânico, eu até entendia. Mas a turma tá de maldade. Enfim. Reflitam sobre qual país vocês querem construir ao lado de quem. Eu vejo o Marçal como o próximo Moro, o próximo Deltan Dallagnol. Mesma coisa. Principal assunto do país, o cara tá calado. Ele deveria abrir a boca aí. Ver se ele é o brabo. Ele não é o brabo? Abre a boca aí, Marçal. Porque o Nunes eu sei que não vai. O Nunes eu sei que não vai abrir. Eu quero ver se o Marçal... Porque o Nunes a gente sabe que é de esquerda. É o que o pessoal diz, né? Eu tô no centro. Mas o Marçal se vende como uma pessoa de direita. Então, se ele se vende como direita, ele tem que se portar como uma pessoa de direita. Então, comente sobre o assunto, Marçal. Dê a sua opinião. Só isso. Senão, o Marçal também é de centro, como o Nunes. E pra mim, os dois são a mesma porcaria. Aí, cada um que faz o seu julgamento. Reflitam, sério mesmo, gente, sem emoção. Olha a coisa pelo fato. Não é porque você não gosta do fato que o fato deixa de ser menos verdadeiro. O fato é o fato. É ver, analisar
encarar com maturidade e é o que é. O fato é o que é. É o fato. Tá ali. Ah, mas eu não gostei. É o fato. Por bem ou por mal, é o fato. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, gostou do nome do canal, quer dizer, pode, se quiser, né, puder, o nome do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br, onde tudo isso aqui está sendo registrado para a posteridade, pra gente lembrar, pra gente ver, né, o que foi acontecer, olha, naquele momento já tinha um alertado, vai acontecer de novo. Espero que um dia esse ciclo no Brasil ele tenha um fim e a gente realmente comece a ver esse país progredir e alcançar o espaço que ele merece. Aquele grande beijo e abraço, tamo junto, valeu meus amigos, fui!